Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo no Instagram do Shalom São Paulo para a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Seja muito bem-vindo, vamos entrando. Nós estamos aqui hoje para tratar do tema das bases filosóficas do pensamento de Edith Stein. Boa noite, vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aguardando a Cecília entrar, enquanto vocês vão chegando também. Muito bom, boa noite, muito bem-vindos. Hoje, como eu disse, nós vamos receber a filósofa Cecília Parisi, então ela vai estar aqui conosco, tirando todas as dúvidas, falando sobre filosofia. Vamos filosofar hoje, vai ser muito boa essa noite, promete essa nossa live. Muito bem-vindos, vão chegando e ficando à vontade. Agora entrar. Boa noite, Luiz Fernando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bacana, a Úrsula de Fortaleza. Muito bom. Deixa eu ver se alguém já falou aqui de onde está chegando. Estão dando boa noite, né? Mas se vocês quiserem ir se apresentando aí também. Boa noite, Úrsula, querida. Curitiba, boa noite, Kelly. É isso aí. Estamos aqui diretamente do Instagram do Shalom São Paulo, em parceria com a Coordenadoria de Pastoral da PUC São Paulo, que nós estamos organizando essas lives semanais, Fortaleza, Surubim, Erquei de Surubim, Pernambuco, a Cristina de Fortaleza. Boa noite, Fortaleza. Óbidos, Pará, que bom, Roberta. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Muito bom, as regiões aí do Brasil se fazendo presente aqui. O pessoal do Jeffs deve estar por aí também, né? O pessoal quando chega, além de dizer de onde está falando, eles colocam Jeffs presente. Os grupos de estudo aí compartilhando conosco desse momento. Cecília, você já está por aí, Cecília? Vamos lá. Irmã Daí, boa noite. Opa! Conterrâneos paraenses de São Paulo, mas paraense, isso mesmo. A Clara de Belo Horizonte aqui. Boa noite, irmã Daí lá de Brasília. Jeffs presente, muito bem. É isso aí. Cecília já postou uma foto num grupo que a gente tem, que ela está dando um curso maravilhoso de introdução à filosofia. E ela postou uma foto há uns 10 minutos atrás, já estava a postos lá, toda prontinha. Boa noite, querida. Tava prontinha esperando com a cadelinha lá dela, toda fofa, desejando boa sorte. Então vamos lá, vamos chegando. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, né? A Edna que está dizendo que está estudando com a irmã da Isberga, muito bem. Nesse curso maravilhoso. Cecília, boa noite, Tudo bom? Cecília. Estávamos aqui ansiosos te aguardando, toda Tudo linda. bem?
Tudo bem, muito bem-vinda, Obrigada, Cecília. Magna, Uma alegria ter você aqui, viu? Adair, Pa- pa- Patrícia. Está sendo o Bem-vinda. nosso encontro É semanal, né? isso mesmo. Você sempre está Luiz, aqui, está nos bastidores, né? Sempre lá e agora está aqui voltando. É muito bom ter você aqui novamente, Cecília. A Cecília fez obrigada. uma das primeiras lives, foi a quarta live, no início de maio, falando sobre a questão do feminino em Edith Stein. Olha, tá imperdível. Cecília, eu quero te dizer que foi uma das lives que teve mais visualizações. Teve uma média de, Ai, que teve bom. mais de 800 visualizações. Uau! A questão do feminino em Edith Stein é muito bacana, porque as lives ficam salvas e muita gente que não pode estar aqui ao vivo conosco, né, participando desse bate-papo, assiste depois. Então, aquela do feminino, olha, eu recomendo demais. Você pode entrar lá no IGTV do Shalom São Paulo, quem está aqui conosco, e ver que está fantástica. A Cecília já esteve aqui e hoje volta para falar sobre as bases filosóficas do pensamento de Edith Stein. Na semana passada, Cecília, você deve ter visto, né? Teve uma pessoa, me fugiu o nome dela agora, que ela queria que eu falasse sobre fenomenologia, né? Eu estava falando Aham. é, sobre o sentido de Informação. formação em Edith Stein, tudo, e a gente estava ali meio focado na questão da formação, e ela dia. E aí a gente olha, quinta-feira vai ter a Cecília aqui para falar especificamente sobre isso. Então, deixa eu só te apresentar aqui, Cecília, para a gente já começar essa nossa conversa. Então, a Maria Cecília Isato Paris, ela é mestre em História da Filosofia pela Paris Sorbonne, mestre em Filosofia pela Unifesp, ela é pesquisadora, palestrante, professora e membro do Conselho Consultivo da Oficina Municipal e é fundadora e corresponsável pelo site edithstyle.com.br. Muito bom. Está dando umas aulas maravilhosas agora de um curso online que depois ela vai falar para a gente também sobre de introdução à filosofia. Cecília, conta para a gente um pouco como você, brevemente assim, como você conheceu Edith Stein, como Edith Stein chegou até a filosofia. Eu acho que essa apresentação, assim, breve, já se situaria um pouco as pessoas que estão nos ouvindo, né, de como Edith Stein chegou à filosofia, mas eu também gostaria de saber, nós gostaríamos de saber como você chegou em Edith Stein. Então, essas duas perguntas iniciais. É, eu, é, eu fiz toda a minha formação. Tá bom o som, Magna? Que eu Tá tive que ótimo, mudar. Cecília. Tá bom. Eu fiz toda a minha formação filosófica lá na Universidade Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, numa fase em que eu vivia um profundo agnosticismo, né? Não era um ateísmo, porque eu não me colocava contra Deus, mas eu tinha tido problemas, eu era bem atuante na igreja, tinha tido problemas com as pessoas dentro da igreja. Foi aquele momento do início da recepção do Concílio Vaticano II, a teologia da libertação. Eu também trabalhava em grupos sociais e comunidades, e eu acabei me afastando e a filosofia ocupou esse lugar na minha vida, assim, esse lugar para eu refletir, porque eu sempre tive essa grande curiosidade sobre o que é o ser humano, especialmente sobre quando falavam para a gente trabalhar quando eu trabalhava com os pobres, mais do que a pobreza, me tocava quando eu sentia que aquelas pessoas elas estavam assim despersonalizadas, assim, quando elas já não se sentiam mais tão humanas, né? E então eu fiz toda essa minha formação e depois, por N motivos, né, fui estudar lá na França, fazer doutorado, e lá conheci meu esposo, tive meus filhos, e conhecendo a família do meu esposo, daqui ele era brasileiro, daqui, embora ele também estava terminando os estudos lá, eu tive esse retorno na religião, né, e senti logo aquela necessidade de uma formação que eu não tinha tido quando jovem. E eu me encantei com a formação dada no Carmelo. Eu tive a graça de seguir 3 anos um curso
que foi montado pelo Frei Patrício Schiadini, aqui na paróquia Santa Terezinha, dos carmelitas aqui em São Paulo. E lá eu conheci Edith Stein junto com Teresa d'Ávila, com São João da Cruz, com Terezinha, Edith Stein, que era a carmelita, né? Mas em 2002 eu até fui rever todos esses papéis, eu sempre tive diário, adorei sempre fazer um diário, eu fui rever isso porque eu encontrei um tecido que nós ganhamos num congresso que a gente teve da Ordem Secular do Carmelo, em São Roque. Foram 3 ou 4 dias só sobre Edith Stein, e lá eu conheci a irmã Jacinta Turolo, que falou da Edith Stein filósofa, e eu não tinha tido contato com ela, e também eu estava muito afastada da filosofia, na minha própria vida, era como se tivesse ficado, eram 2 compartimentos à parte, assim, né? E quando eu conheci a vida da Edith Stein, ela me ajudou a integrar isso na minha vida, né? E depois tinha um padre amigo que começou a me dar biografia da Edith Stein, acho que eu tenho umas 20. E aí eu fui conhecendo a vida dela, vi que ela teve um período de agnosticismo também. Então eu senti assim, que, como nós tivemos, de certa forma, um percurso mais ou menos parecido, né? Edith Stein também se interessava muito pela pessoa humana. O interesse dela não era só a filosofia, né? Tanto que no início ela foi estudar história, literatura, pedagogia, propedêutica filosófica, então era algo mais amplo, né? E depois ela foi encontrando esse caminho com a fenomenologia de Husserl e foi se definindo ao longo da vida, né? Então, logo depois que eu tive esse conhecimento de Edith Stein, filósofa, em 2002, me deram para ler de presente a Fides et Ratio, de João Paulo II. E aí eu consegui integrar dentro de mim essas duas, vamos dizer, esses 2 trajetos, 2 percursos da minha vida, né? E sem que um negasse o outro, mas um enriquecendo o outro. Então, isso me deu... E eu percebi que Edith Stein também fez isso na vida dela, né? Então, nós ficamos, assim, amigas íntimas desde então. E foi só em 2012 que o professor Juvenal me convidou. Eu fui dar aula no seminário, em 2005, de fenomenologia. Aí eu comecei a estudar fenomenologia, para dar fenomenologia da religião. E foi quando o professor Juvenal me convidou para fazer um 2º mestrado, porque a Unifesp não tinha doutorado ainda, em Edith Stein. E aí eu comecei a fazer um estudo sistemático de Edith Stein. Comecei também a abordá-la nas minhas aulas. E cada dia eu descubro uma faceta, assim, dessa mulher, ela é incrível, e eu acho que Edith Stein tem que ser estudada por grupos de pessoas, não por uma pessoa sozinha, porque ela tinha múltiplos interesses, ela dominava múltiplos campos de conhecimento, né? E o site foi quase como uma resposta, né, Magna? A Magna também participa do site, a essa tentativa de ter mais ou menos o que Edith Stein tinha lá no grupo de fenomenólogos, né? O grupo de fenomenólogos junto de Husserl, pessoas com vários interesses em várias áreas, mas que trocavam conhecimentos e tinham essa estrutura comum que era a fenomenologia de Husserl, né? Então, o site surgiu mais ou menos com essa ideia, né? Nós começamos com uma pedagoga, eu como filósofa, uma psicóloga, uma das ciências da religião, e a psicóloga também está na área de teologia, então a gente começou assim com um grupinho pequeno e agora está se ampliando, né? E essas lives eu acho que têm sido maravilhosas por isso, por mostrar Edith Stein não só filósofa, mas Edith Stein também o que ela pode nos enriquecer na pedagogia, na psicologia, na teologia. A próxima vai ser do Padre Márcio, né? As bases teológicas de Edith Stein, vai ser o máximo. Então, eu acho que isso tem contribuído muito, muito para o conhecimento de Edith Stein aqui no Brasil. Ótimo. Cecília, você falou 2 palavras aí que para muitos podem ser palavras desconhecidas, né? Fenomenologia, Husserl. Então, assim, eu quero te deixar muito livre, assim, para você desenvolver. Assim, fale para nós, nos apresenta o que é a tal da fenomenologia, quem é o Husserl, né? E como foi esse encontro de Edith Stein com a fenomenologia de Husserl. Enfim, então aí você
você nos Tá apresente. bom, vou Eu peço tentar. para as Eu até pessoas que fiz. estão Eu Uhum. peço para as pessoas que estão nos assistindo que prestem bastante atenção. Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, mas aí a gente vai abrir mais para frente, tá? Porque a gente corre aquele risco de já querendo fazer perguntas, não prestar atenção no que ela vai falar, então a gente já vai pegando. Mas depois a gente pode tirar todas as dúvidas que nós temos. Ai, olha que responsabilidade, Cecília. Mas vamos aproveitar a Tá bom, Cecília aqui. eu vou tentar também ser concisa, assim, né? Aham. Como eu falei, Edith Stein, ela era uma apaixonada pela natureza humana. Primeiro, ela nasceu com um temperamento muito forte, né? Uma última filha de um casal que alguns anos depois o pai morreu, né? Então ela foi muito mimada também pelos irmãos. Tudo isso, gente, é maravilhoso conhecer a vida dela, que ela mesma nos conta, né? Nós temos já essa edição muito boa da vida de uma família judia e outros escritos autobiográficos, né? E Edith Stein conta tudo isso, como foi o encontro dela. Ela conta esse amor apaixonado que ela tinha pela história, não como um amor romântico, mas um amor de responsabilidade, como ela estava envolvida nesse autoconhecimento, né, desse temperamento forte que ela tentou combater desde pequena, que ela percebeu que causava muita tristeza na mãe e nos irmãos dela. Então, a filosofia de Edith Stein sempre foi uma filosofia em primeira pessoa, né? E ela sentia sempre vontade de aprofundar e decidiu entrar numa universidade. Naquela época, a gente está falando de 1911, bem no início do século XX, não era nada comum mulheres seguirem na universidade, né? Mas Edith Stein, ela tinha esse desejo, ela entrou, ela escolheu. E aqui é importante a gente entender um pouco o sistema educacional na Alemanha. Primeiro você faz 2 anos de um ramo que você escolhe, ou biológicas, ou exatas, ou humanas, né? Depois desses 2 anos você decide qual delas você vai aprofundar, faz mais 2 anos, e aí você já está pronta para ir para um doutorado, né? Então, Edith Stein escolheu na Universidade da cidade dela, que por sinal é lindíssima, Breslávia, que hoje é Wrocław. Ela escolheu esse campo que compreendia germanística, que é o estudo não só da língua, mas da literatura alemã e também todas as línguas afins, né? Então, a germanística, história, psicologia e filosofia propedêutica, ou seja, uma introdução à filosofia. Edith Stein seguiu por 2 anos. O que ela mais se interessou logo no início foi a psicologia, não foi a filosofia. E ela já estava praticamente decidida que ia fazer o seu doutorado, ia se aprofundar, ficar os 4 anos lá na Breslávia, ia se aprofundar em psicologia com o professor dela, que era William Stern. Mas, aos poucos, e aí eu acho, é uma intuição minha, porque depois eu li algumas conferências que Edith Stein fez no futuro sobre Goethe e sobre obras de literatura. Eu acho que ela começou a comparar aquelas obras de literatura que falavam do ser humano, da alma humana, de um modo tão profundo, e o modo como a psicologia tratava o ser humano naquele início do século XX, que era um modo materialista, empirista, né? O que ela chamava de uma psicologia sem alma, né? Ela começou a perceber que havia uma discrepância muito grande entre a alma humana que ela percebia na história, né? Na literatura que ela estava estudando e na psicologia. Já no 2º ano, Edith Stein entrou numa crise muito forte com relação ao que ela iria fazer. E ela tinha feito naquele semestre uma aula com um filósofo neocantiano de filosofia, e lá ela teve um colega que, vendo essa angústia dela, falou: olha, tem uma pessoa que eu acho que você vai se interessar, que é o Edmund Husserl. Ele dá aula em Göttingen, né, que era uma cidade alemã não tão próxima, mas que também as universidades as universidades alemãs, você podia começar fazendo numa, depois ir para outra, depois você podia fazer esses circuitos, vamos dizer, para terminar os seus 4 anos, né? E aí Edith Stein falou para ela: olha, leia As Investigações Lógicas de Husserl, que é esse livro, nós temos uma tradução.
da forense universitária, e Edith Stein foi ler nas férias de inverno. E eu estava olhando esse livro, a última parte dele fala sobre os estados de consciência, né, as vivências, a consciência, e faz um estudo muito preciso do que é o ser humano, como é a constituição do ser humano. Edith Stein fechou esse livro e falou, é esse professor que eu quero conhecer porque eu quero estudar o ser humano. Então, veja, não é que Edith Stein era uma filósofa, queria fazer filosofia e aí conheceu o Russell, não. Edith Stein queria estudar a pessoa humana. E foi, primeiro, na psicologia, não ficou contente, e soube de Russell, que era um professor que estava falando de um novo método para a filosofia, não só para a filosofia, mas para todas as ciências que tratam do ser humano, todas as ciências do espírito, que chamava naquela época, e ciências humanas agora, né? E ele se contrapunha a esse modo empirista, materialista, de tratar o ser humano como feixe de terminações, né, nervosas, utilizar o método da biologia para estudar o ser humano. Russell se contrapunha a isso, mas ele ainda não tinha o método bem desenvolvido dele. Então Edith Stein decide, pede para a mãe dela aceita, ajuda, ela vai para Gotinga. Quando ela chega lá, em Gotinga, vai falar com o Russell e fala que já tinha lido as investigações lógicas. Russell fica muito impressionado, porque é um livro realmente bem complexo, bem difícil, e aceita ela para o seminário, né? E naquele momento, quando Edith Stein começa a participar dos seminários de Russell, que aí nós estamos em 1913, ela entrou em 11, e em 13 ela chega em Gotinga. Tinha acabado de sair, Russell tinha acabado de publicar o primeiro livro, Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica. Nós também temos uma edição muito boa em português. Esse livro foi a primeira vez que ele mostra a fenomenologia como um método. Não como uma nova filosofia, mas como um novo modo de fazer filosofia. Um novo olhar. E assim, muito provavelmente, Edith Stein já tinha esse olhar, que era um olhar diferente, tanto que ela não se satisfez com aquele olhar da psicologia, que queria colocar o ser humano em caixinhas, em etiquetas, classificar, né? E aí ela entrou e percebeu que aquilo que Russell estava buscando também era algo que ela estava buscando. Nesse momento, quando o Russell publicou esse livro, muitos alunos não entenderam o que ele estava propondo. Acharam que, embora ele estivesse criticando, no início dele ele começa a falar contra essa visão empirista, materialista, muitos diziam que parecia que ele tinha entrado de novo numa filosofia idealista, distante das coisas, que era, Russell sempre dizia, vamos voltar às coisas mesmas, vamos parar de fazer teoria sobre as coisas. Vamos olhar as coisas e vamos olhar o homem, o ser humano que olha as coisas. Então, a metodologia da fenomenologia é passos que a gente tem que dar para poder olhar as coisas, tal como se manifestam, para a consciência, que é o ser humano consciente que está à frente às coisas. E muitos não entenderam. Então, Edith Stein teve a oportunidade de ouvir, em primeira pessoa, todas vamos dizer assim, as réplicas e tréplicas de Russell para os seus colegas, para os alunos, para outros professores, e pôde realmente entender o que a fenomenologia significava. Tanto que alguns anos mais tarde, quando ela não vai conseguir ser professora universitária, porque naquela época, na Alemanha, ainda não era admitido mulheres para dar aula na universidade, ela vai montar um grupo de introdução à fenomenologia na casa dela, para 30 pessoas, e vai dar esse curso da fenomenologia de Russell. E vai continuar usando o método de Russell até o final da vida dela. Na última obra dela, no Carmelo, em que ela vai falar de João da Cruz, ela ainda vai estar partindo desse olhar da fenomenologia. Vamos olhar para as coisas mesmas, vamos olhar São João da Cruz, vamos olhar a vida dele, vamos olhar os escritos dele. Edith Stein aprendeu espanhol para poder ler os escritos dele no original. Então, uma postura muito fenomenológica. Vamos olhar tal como João da Cruz vivenciou a vida dele, e aí ela fez aquela belíssima obra Ciência da Cruz, né? Então, não foi um método que Edith Stein conheceu, depois abandonou,
sentiu que já não servia mais para a vida dela. Foi algo que, assim, corroborou com aquilo que ela já sentia dentro dela mesma, né? E foi o método que ajudou ela a deixar cair os preconceitos racionalistas que ela tinha também, que era o que a afastava de Deus. Então, isso é interessante também. Ao conhecer a fenomenologia como método, não só o fato de Russell ser um convertido, Max Scheler e tantos outros professores e alunos serem convertidos ao cristianismo, Edith Stein também vai começar a ter uma posição de abertura para o fenômeno religioso, percebendo que ele era constitutivo da natureza humana. Então, vamos só fazer esse primeiro panorama, daí depois você me faz mais alguma pergunta e eu tento precisar um pouco mais, Magna. Você que é uma ótima ouvinte. E eu estou amando te ouvir, eu quero só que você prossiga, né? Explicando mais quais são esses passos do método fenomenológico, como é o método fenomenológico, né? Então, o método fenomenológico, primeiro, ele implica numa atitude. Essa atitude, ela é muito... olhar as coisas tal como elas são. Essa atitude que Hegel, Russell, que Hegel foi o outro autor que eu estudei muito. Essa atitude que Russell vai chamar de epoqué, ele vai dar um nome grego, não por acaso, né? Porque, de certa forma, a fenomenologia vai se reaproximar de uma tradição, né? Que é uma tradição aristotélica, uma tradição que também é aristotélico-tomista, Edith Stein vai mostrar isso depois, especialmente no livro que ela vai escrever sobre Russell e Tomás de Aquino, que é o segundo livro que a gente tem, né? Acho que o Padre Márcio é capaz de falar um pouquinho disso. Russell, embora ele tivesse se convertido do judaísmo ao protestantismo, e como protestante ele não tivesse estudado os teólogos e filósofos cristãos católicos, né? Ele estudou com Brentano, que foi um ex-padre católico, especialista em Tomás de Aquino. Então, que também estava interessado em pensar a psicologia de um outro modo. Então, Russell bebeu dessa fonte, né? Edith Stein explica isso no artigo que ela contrapõe Russell e Tomás, né? Ele bebeu dessa fonte, de certa forma, ele entendeu essa proposta da filosofia grega, que é olhar as coisas tal como se apresentam, numa atitude de admiração, de espanto, né? Então, a epoqué é tentar conhecer as coisas na sua forma pura, como elas se apresentam a mim, né? Quando a gente pensa em forma pura, parece uma coisa totalmente longe da gente, mas a forma pura é o que é mais próximo de nós, né? Por exemplo, a forma pura disso aqui é ser um copo, né? Independente se ele está com água, se ele é de vidro, o que ele é, mas a forma pura dele é ser um copo, né? E é graças a eu ter este conhecimento e nós podemos compartilhar este conhecimento, que isto é um copo, que nós podemos transmitir, dialogar entre nós, transmitir conhecimento um ao outro, né? E também ampliar as nossas visões de mundo e até modificá-las, né? Então vejam, as essências das coisas, elas são as coisas mais próximas que nós temos. É tudo aquilo que nos capacita a dar nome às coisas. Então, essa atitude de epoqué, Russell está dizendo, vamos sair das teorias, né, filosóficas, que tem tantas, vamos tentar entender o que está por trás disso, o que é anterior a isso. Então, essa atitude é a atitude que ele vai querer como a suspensão do juízo. A gente não tem como chamar isso aqui de copo na sua forma pura sem ter um copo aqui, e esse copo ser de vidro, tá com água, mas eu posso colocar entre parênteses. Russell era um matemático, então colocar entre parênteses é como a gente faz na matemática quando tem grandes operações, não significa que a gente tira aquilo. Só que aquilo a gente deixa para depois, a gente não vai fazer aquela operação que está lá dentro, a gente vai fazer depois. Então, a gente coloca entre parênteses o fato desse copo ser de vidro, dele estar com água, e a gente fica com a essência disso, que é ser um copo, né? Que, inclusive, eu posso botar outras tantas coisas nele, posso até colocar lápis e pode funcionar para outras coisas, mas a essência dele é ser um copo.
Então, esse olhar é um olhar desinteressado, é um olhar de contemplação, que já não existia mais na filosofia moderna, porque a proposta da filosofia moderna era se apoderar das coisas, explicar como as coisas eram feitas, né, buscar uma utilidade às coisas, tentar colocar as coisas, como eu falei, nas suas caixinhas, nas suas etiquetas, né, classificar, muito vindo do método cartesiano, né, de análise baseado na aritmética, né, na matemática, e Russell, que veio da matemática, mas foi, no seu doutorado ele foi buscar a origem do conceito de número, e aí ele viu que a origem do conceito de número não era nem matemática, nem lógica, era algo anterior. Era algo que era essa capacidade de captar as essências que todo ser humano tem. Então, essa epoqué é você artificialmente fazer essa volta para esse olhar, que é o olhar de toda criança quando começa a falar, quando começa a escrever. Ela olha para as coisas tentando captar o que aquela coisa é, comparando com outras semelhantes ou diferentes. Então, é esse olhar que vai permitir a criança criar conceitos, né? E que, claro, é sempre um olhar possível em comunidade. Isso também Edith Stein percebeu logo no início, em Russell, que isso era um ponto alto dele, tanto que ela foi fazer a tese de doutorado com Russell sobre a empatia, que é essa capacidade da gente reconhecer outro ser humano como um eu, em geral, semelhante a mim, mas com a sua singularidade. Então, essa é a primeira atitude do método fenomenológico. E aí vem as duas operações. Mas quer falar, Magna? Eu acho que eu vou te interromper, mas eu não quero Claro. que você perca seu raciocínio. Eu vou fazer a pergunta, mas você responde no seu tempo, tá? Tá. Porque me ocorre aqui, porque o Russell, aqui, você falando em Russell, aqui no Brasil, quando a gente fala em fenomenologia, quem tá mais, assim, quem as pessoas associam logo é ao Heidegger, né? Poucas pessoas conhecem mesmo o Russell, né? Edith Stein, ela permanece fiel, vamos dizer assim, a Russell. Eu queria que, se você podia fazer um pouco a distinção, assim, o que é que Heidegger mantém de Russell, o que é que ele perde, e qual é a crítica, assim, o que é que Edith Stein fala sobre essa diferença, assim, do Russell e Heidegger. Mas aí você responde no seu tempo, se você quiser continuar com o método. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar como um gancho, eu vou falar dessas duas operações, que é a redução eidética e a redução ao sujeito transcendental. De certa forma, essa própria... E depois a gente vai falar um pouquinho de Edith Stein, Heidegger e Russell. No fundo, essas duas operações, elas já estão implícitas nessa atitude do epoqué, né? Essa atitude de colocar entre parênteses, de ter uma postura, de deixar a coisa se apresentar. Mas, como um bom matemático, Russell, ele vai nos mínimos detalhes. Ou então, como ele diz, ele faz uma escavação arqueológica, né? Então, a epoqué é uma primeira, vamos dizer assim, o método fenomenológico, ele vai como a gente vai escavando ele, quando a gente fala sobre ele, quando a gente usa também. Então, nessa primeira escavação, né, qual é o sítio arqueológico que a gente vai trabalhar, é a atitude de epoqué, em que a consciência olha para o objeto, né? E se olha olhando para o objeto. Né? A consciência, ela é sempre consciência de algo e consciência de que ela está olhando para este algo. Então, ela sempre está junto nesse olhar, né? Não é um sujeito e um objeto afastados um do outro, né? Mas também não é um objeto só dentro da cabeça do sujeito, é um objeto lá fora, né? Essa é a grande distinção do idealismo, do que seria o idealismo de Russell, que é um idealismo-realismo, né? Do que seria um de Kant, por exemplo, né? Não é que o sujeito cria o objeto está lá dado, mas ele é sempre um objeto para o sujeito. Russell, então, diz que essa epoqué, você chega nela de dois modos. Primeiro, fazendo uma redução eidética, foi isso que eu já fiz com relação a esse copo. Vamos colocar entre parênteses nas coisas que a gente vê, nos fenômenos, todos os aspectos particulares. Que esse copo ele é de vidro, que ele é alto, que ele estava cheio d'água, agora já está quase vazio. Tudo isso a gente vai colocar entre parênteses e vamos ficar com o conceito de copo, vamos ficar com a essência, né? Ou o sentido disso que está aqui na minha frente, que é esse copo. Então, essa é a primeira redução. A outra redução é a redução ao sujeito transcendental. Ou seja,
vamos também fazer, já que olhando para esse copo é um sujeito que está olhando, esse copo pode ter um sentido emocional para mim. Faz de conta que eu ganhei esse copo de alguém, né? Mas isso também tem que ficar entre parênteses, porque isso não faz parte da essência de ser copo, né? Então, para eu conseguir colocar entre parênteses todo o objeto, aquilo que está se manifestando a mim, eu também tenho que colocar entre parênteses as minhas particularidades, a minha história de vida, as minhas teorias, os meus modos de pensar, para tentar ver como qualquer sujeito se relacionaria com este objeto. E todo mundo chamaria, se todo mundo iria realmente chamá-lo de copo. Então, é uma redução ao sujeito transcendental, ou que ele vai chegar no âmbito das essências, ele vai chamar do eu puro. E aí ele diz, parece que a gente reduziu, e ele fala, aí um grande mundo se abre à nossa frente, né? Que é o mundo das essências, é o mundo daquilo que a gente consegue comunicar, que a gente consegue trocar, né? E qual é a essência desse sujeito transcendental? E isso eu acho que foi o que mais Edith Stein tocou, e é o que ela vai usar até o final da vida dela, essa estruturação, né, essa constituição do ser humano a partir de Russell como dotado de um corpo, né, mas um corpo que é vivenciado como próprio, de uma psique, uma alma psíquica, né, que é as pulsões, as reações, que é aquilo que também os animais possuem, semelhantes a nós, né, e a dimensão espiritual, que é a dimensão da vontade, do intelecto, do sentimento livres, que podem decidir sobre o que fazer, né, onde está, e onde está também o núcleo da alma, que aí é o passo que Edith Stein vai dar. Então, nessa constituição do ser humano como corpo, psique e espírito, e alma, núcleo, ela vai continuar. Magna, você ficou um pouquinho... eu fiquei... Deu uma travada, eu fiquei congelada. Agora acho que foi. Pode continuar. Tá. E eu acho que eu vou cair nessa tentação, porque eu acho que é tão fácil de mostrar o meu eu puro aqui. Uhum. É o modo que eu aprendi a mostrar para os meus alunos e me ajuda muito. A gente olha o sujeito, a gente vê o corpo, a parte externa dele, né? Mas se a gente vai escavar, se a gente for aplicar a redução idética, a redução ao sujeito transcendental, e as vivências, a gente vai perceber que não só um corpo, mas que esse corpo humano é um corpo que tem movimento, que tem um centro, e etc. E várias outras características. E a gente vai perceber que dentro dele, né, tem a dimensão, que é a dimensão psíquica, né? Então, a análise, isso vai vir à tona, mas está aqui dentro. A gente só olha um corpo. Mas o ser humano sabe, desde pequenininho, ele sabe diferenciar um ser humano de outro ser humano e de um animal ou de algum outro objeto, né? De alguma outra coisa. Então, esse ser humano tem o corpo, tem a psique, né? Se a gente for escavar e estudar como funciona a psique humana, não comparando aos animais apenas, mas como ela funciona nela mesma, né? Qual é o fluxo de vivência? A gente vai perceber que o ser humano, ele tem atitudes, ele sabe diferenciar entre o bem e o mal, o que ele gosta, ele sabe se planejar, né? Ele não é completamente reativo nas suas ações, né? Ele pondera, ele tem valores, ou seja, ele tem uma vida do espírito, uma vida espiritual, né? Que é uma vida que o capacita fazer atos livres, que é aquela grande questão que Edith Stein tinha, porque a psicologia da Edith Stein só chegava até aqui, a que ela estudou. E no interesse da história, ela escreve nesse livro dela, de escritos autobiográficos, meu interesse pela história era meu interesse pela responsabilidade e a liberdade dos seres humanos perante os eventos da história. Então, isso aqui para ela não era suficiente. Então, com o Russell, isso se encaixa, né?
E, além disso, Russell também vai dizer, mas não vai aprofundar tanto, e aí vai ser o grande aprofundamento de Edith Stein, cada ser humano preenche essa estrutura de um modo pessoal, de acordo com o seu núcleo, que é algo que você nasce com, que são as suas características, a sua capacidade, né, de preencher, e que você vai desenvolver algumas delas ao longo da sua vida, outras não, depende do meio, depende da formação, depende de N fatores, né? Então, essa constituição do ser humano foi o que encantou Edith Stein, né? E que ela, inclusive, e aí nós entramos em Russell e Heidegger, por isso que eu quis pegar. O livro de Russell, que fala sobre a constituição do ser humano, é o segundo volume desta obra aqui, que são são três volumes, né? O segundo e o terceiro estão juntos. Então, o segundo volume seria sobre a constituição do ser humano, seria Ideias 2, e que só foi publicado pós-morte de Russell, né? Mas os seminários sobre a constituição do ser humano foram os que Edith Stein começou a assistir assim que ela chegou e começou a estudar com Russell. Então, ela acompanhou ao longo de 2 anos seminários sobre a constituição do ser humano. Edith Stein fez a tese de doutorado com Russell e aí ela foi convidada para ser assistente de Russell. Para quê? O Russell, ele escrevia um tipo de estenografia. Russell escrevia, pensava escrevendo. Só que como ele pensava muito rápido e muito complexo, ele usava uma estenografia. E aí, os alunos deles, assistentes, mas não, a Edith Stein fosse assistente remunerada, inclusive, dele, ela transcrevia aquilo e organizava os manuscritos, né? Edith Stein foi assistente de Russell por 2 anos, até de 1916 até 1918. Só que chegou em 1918, ela percebeu que ser assistente de Russell, ela não ia sobrar tempo nenhum para ela continuar aprofundando essa constituição do ser humano, a questão da liberdade, a questão da responsabilidade na história, com tudo que estava acontecendo. Nós já estávamos pós-Primeira Guerra Mundial, tinha morrido, o filho de Russell já tinha morrido na guerra. Não, ainda não, estava na guerra, ainda. Tinham vários colegas dela que estavam na guerra lutando, então ainda estava em guerra. E aí Edith Stein pediu para deixar de ser assistente de Russell e quem vai ocupar o lugar dela é Heidegger. Então Heidegger, que era um pouco mais novo que Edith Stein, né, ela chamava ele de o pequeno Heidegger, porque ele era bem baixinho, né? E Heidegger vai ser o assistente que vai substituir Edith Stein. Inclusive, depois Heidegger vai se tornar professor, Edith Stein não, por ser mulher e depois por ser judia, né? E Heidegger, ela vai trocar ideias com ele e tudo. E, inclusive, a última obra de Edith Stein, Ser Finito, Ser Eterno, de certa forma, é um diálogo ao Ser e Tempo de Heidegger, né? Aí eu posso entrar um pouco na sua pergunta. Você quer falar alguma outra coisa, Magna? Pode prosseguir. De Heidegger. Tem algumas perguntas aqui já fazendo a relação dela com Max Scheler. Se Max Scheler influencia, o Jonathan perguntou aqui se a fenomenologia do Max Scheler também influencia. Então, se você puder juntar... Sim, influencia bastante, porque Max Scheler, ele vai se dedicar muito a essa camada aqui, a camada dos valores, né? Bom, e também ele era um convertido ao catolicismo que fazia uma grande apologia à religião. Então, ela ficava muito... ela depois conta nesse livro autobiográfico que ela ficava muito impressionada com Max Scheler, né? E inclusive na empatia ela dialoga muito com Max Scheler e ela fala Max Scheler ele tinha um modo de falar super carismático, diferente de Russell, que não era nada carismático, né? Mas ela fala, mas Russell tinha uma profundidade que Max Scheler não tinha. Inclusive, no texto da empatia, é impressionante, assim, como Edith Stein tinha uma liberdade, mesmo a aluninha, 20 e poucos anos, ela escreve lá na empatia que Max Scheler fez uma análise maravilhosa da dimensão espiritual, mas ele não entendeu o que é o eu puro, ele não entendeu essa última redução transcendental de Russell. Daí,
ele acreditar, poder pensar numa influência de que, por exemplo, algo que um eu está sentindo, ele pode passar para outro que vai sob uma influência e eles vão ter uma vivência comum, vamos dizer, né? Uma vivência comum entre vários eus. Edith Stein diz não, né? Cada um é um núcleo, cada um tem a sua personalidade, cada um é único, né? Embora o eu puro seja idêntico a todos, né? Cada pessoa preenche o seu eu puro de uma forma específica, né? Então, Max Scheler teve esse contato com Edith Stein, mas ela fala bastante isso já lá no tema da empatia. Então, com relação a Heidegger, diga. Tá, eu vou entrando aqui com as perguntas e você vai chegar no Heidegger, tá? Mas tá, aqui pode falar, pode ser assim, ele está claro. Perguntando, podemos afirmar que o pensamento de Edith é congruente com o pensamento de Agostinho em relação à dignidade da pessoa humana? Ah, sim, com certeza, porque Edith Stein, já em 1918, quando ela deixou de ser assistente de Russell, ela já começou um processo interno de conversão, mas ela já falou no final da tese da empatia que ela ia estudar a consciência religiosa. Então, ela teve primeiro uma curiosidade teórica, fenomenológica, com relação à experiência religiosa, porque ela dizia, eu não sinto, mas eu vejo que pessoas que eu admiro, como Max Scheler, né, têm esta relação com um espírito, que é Deus, ou com outros espíritos santos, o que for, né? E eu sei que é uma relação autêntica, mas eu não vivencio isso, eu não sei o que é isso. Então eu quero estudar isso para entender como é possível ter uma relação empática com um espírito que não tem corpo. Essa foi a grande questão do final da empatia para ela. Então ela já tinha começado ela a ler. Em 1916, desculpa, porque ela concluiu em 1916 e a conversão dela só se dá em 1921, né? Então tem... Não, 21, não, então, em 1918, ela já começa, quando ela vai escrever Causalidade Psíquica, que é o primeiro texto que ela vai escrever depois que ela deixou de ser assistente de Russell, ela já coloca lá uma relação da alma que descansa em Deus, né? E visivelmente, para quem leu a empatia, a gente sabe que a maioria dos exemplos que a Edith Stein dá são exemplos dela, que ela vivenciou, não são coisas que ela pega de outras pessoas. E o modo como ela coloca, a gente percebe que ela já estava tendo esse encontro com Deus, né? com Deus, né? Depois vai ser com Cristo, né? E em 1921, ela vai lendo o livro de Teresa, ela vai, enfim, decidir que ela vai se tornar católica e não protestante. Então, até então, ela tinha dúvidas se ela ia ser católica ou protestante. E ela já estava lendo Agostinho. Não sei se ela já estava, se é das primeiras coisas que ela vai ler, mas as primeiras obras que ela vai ler é Agostinho, De Trinitate, e a concepção de pessoa de Agostinho vai ser muito forte para Edith Stein. Tanto que na Aufbau, né, sobre a constituição da pessoa humana, ela vai dizer que ela se baseia a parte fenomenológica e uma boa parte metafísica, escolástica em Tomás, mas também tem uma grande base dela que é Agostinho, né? Então ela fala isso. E o bacana é que Edith Stein, e não só ela, mas os fenomenólogos, têm esse olhar de não contrapor, né? Agostinho com Tomás, o Platão com Aristóteles, né? Ela percebe que cada um tem uma capacidade, cada um mostra um aspecto, né, deste ser humano aqui extremamente complexo, né? Então, Edith Stein vai... Eu não sei se para as pessoas travou, mas para mim aqui travou quando você estava falando que tem a tendência de não contrapor Agostinho, São Tomás, Platão e Aristóteles, ela não tem essa tendência. Por isso ela fala, quando eu chamo escolástica, ela explica isso lá na De Aufbau, né, que a gente, em espanhol, tá a estrutura da pessoa humana e que a gente ainda não traduziu, não sabendo direito o termo que vai usar, mas que fala sobre a constituição do ser humano. Ela diz, quando eu falo escolástica,
eu estou falando em todos que vieram, porque Tomás, ele foi um grande, ele fez uma grande síntese do pensamento filosófico do Ocidente, partindo de Agostinho, passando por Aristóteles, partindo de Platão, passando por Aristóteles, Agostinho, os padres da igreja, até ele. Então, não é como a gente está habituado a pensar, e que é um modo positivista, de um lado Agostinho, de um lado Tomás, de um lado Platão, de um lado Aristóteles. Né? Não, não é isso. Então, Edith Stein, ela, para as questões da pessoa humana, ela vai basear bastante Agostinho, e ela vai utilizar muito Tomás para aqueles conceitos de ato, potência, para metafísica, né? Aristotélico-tomista, ajudar a dar uma resposta a Heidegger, né? A uma resposta mais coerente a essa questão do ser, né? Da existência do ser humano no tempo, né? O que Heidegger faz? Heidegger, depois que ele deixa de ser assistente de Russell, logo em seguida ele vai publicar Ser e Tempo, e ele vai aí participar das lições sobre o tempo. Travou, Magna? Só um minutinho. Tá a minha parece que... Deixa eu só ver aqui, só um minutinho, tá? Porque a minha parece que tá... Oi, Magna. Eu acho que tá. Então, o áudio... Tá, vá, continue. Estamos te ouvindo. Sobre Heidegger, eu acho que a gente vai quase encerrando, né, para as pessoas poderem fazer mais perguntas. Então, Heidegger, ele assistiu e participou, ajudou a compilar as lições sobre o tempo de Russell, né? Mas ele vai decidir falar sobre as questões, sobre o ser que se questiona, sobre o tempo, dentro da dimensão da finitude, né? Ele não vai dar o passo de abertura, né? Para poder aprofundar. Inclusive, Edith Stein diz que a gente só consegue aprofundar essa singularidade, essa multicomplexidade do ser humano, se a gente percebe o ser humano tendo uma abertura para o ser eterno, né? O ser que é finito, uma abertura para o ser que é eterno, né? Porque nós somos imagem e semelhança deste ser eterno. E Heidegger, ela diz, Heidegger foi quem melhor soube descrever a nossa finitude, as nossas limitações, né, no tempo, e ele tinha tudo para dar esse passo e dizer, bom, já que o ser finito se coloca a questão pelo ser, por um ser que não está aqui no tempo, que é algo que extrapola, logo, essa questão deve ter sido colocada nele por um outro ser que engloba toda essa eternidade. Então, segundo Edith Stein, Heidegger não dá este passo, né? E Heidegger também, ele mesmo quis se colocar como um fenomenólogo que não segue Russell, porque Russell vai ampliar bastante, ele já tinha desde o início a sua filosofia com a ideia de mundo da vida, da cultura. Ele não vai ficar tão fechado a esse enquadramento assim, né? Da existência, do sentimento de angústia. Então, Heidegger vai ficar mais nessa dimensão do eu, né? E Russell não, e Edith Stein não também. Então, a gente acaba, com Heidegger, perdendo um pouco dessa dinâmica, né, que é a do mundo da vida, do Russell, né? Essa crítica que ele fez às ciências, né, que eu acho que é bem cabível para o nosso tempo, né? E perde também toda essa abertura que Edith Stein foi percebendo e foi colocando em diálogo, dialogando, né, fazendo a fenomenologia de Russell dialogar literalmente com Tomás de Aquino, com Aristóteles, com Platão, né, e conseguindo penetrar numa dimensão mais profunda, vamos dizer,
que é a dimensão do núcleo, da singularidade de cada pessoa, que aí o próprio Russell disse, não me interessa isso, porque, como eu falei, e eu termino com isso, Russell tinha consciência que ele estava descrevendo um método, queria ajudar pessoas a se aprofundarem nos seus temas, nas suas áreas de estudos. Né? Na biologia, Conrad Marcius, né, a teoria das espécies, tinha um outro, não sei se era o Reinhardt, que era numa filosofia do direito. Então, Russell e Edith Stein era na antropologia. Né? Ela sempre se interessou pela pessoa humana. Então, ela conseguiu, com a fenomenologia e quando se abriu esse universo, que ela foi ser professora lá nas Dominicanas por 9 anos e teve o tempo para estudar todos esses autores da tradição católica, né? Da patrística, da escolástica, não só estudar como traduzir, né? Ela traduziu as questões Questiones Veritatis de Tomás de Aquino, né? Foi conhecida como uma filósofa tomista até. Então, Edith Stein teve essa possibilidade de aprofundar, vamos dizer, escavar mais fundo ainda do que é o ser humano, né? Então, Cecília, desculpa, eu vou precisar te interromper para a gente claro, não perder a não, eu live. acho que eu terminei. O tempo acabou, mas assim, eu queria saber o seguinte, porque a gente precisa divulgar aqui alguma coisa, encerrar, mas se você teria mais alguns minutinhos, para quem quiser fazer perguntas, a gente iniciar uma segunda Sim. live, só para perguntas, o pessoal Sim. entrar, quem tiver, infelizmente não deu tempo a gente abrir tanto para perguntas. Então, pessoal, nós vamos fazer uma segunda, não mais 1 hora, mas alguns minutos mais, certo? Mas aí eu quero agradecer a vocês que estão aqui conosco, que participaram, que estão aqui, mas vamos entrar na segunda que ainda tem mais. Mas eu quero aproveitar para divulgar um evento que nós vamos realizar agora, que na primeira semana de agosto, na PUC, São Paulo, certo? A Coordenadoria da Pastoral Universitária está realizando, também em parceria com o Shalom São Paulo, né, o Vicariato da Educação em Universidades. O evento vai ter como tema Educar para a Eternidade, um compromisso possível? Vai ser um diálogo a partir do pensamento de Edith Stein. Nós vamos nos fazer esse questionamento, né, e convidamos pessoas para dialogar sobre essa temática. Então, vai ser um evento online, vai ser transmitido pelo YouTube. Eu quero só deixar vocês com um gostinho aí, mas vocês vão ter mais informações. Mas eu preciso, em primeira mão, anunciar que esse evento vai estar acontecendo de 3 a 8 de agosto. Vai ser de manhã, das 10 ao meio-dia. Quem não puder assistir ao vivo vai ficar salvo, porque vai ser transmitido pelo YouTube, e tem possibilidade também de certificado, participação para quem assistir nos primeiros dias. Enfim, a gente vai ver os detalhes. Mas primeiro dia nós vamos ter a professora Ângela Lisbelo, de Roma, da Faculdade Letradense de Roma, que vai falar sobre o que Edith Stein diria aos jovens de hoje. Na terça-feira nós teremos a irmã Adaís Berga sobre a formação e o percurso do conhecimento do núcleo interior. Na quarta-feira serei eu falando sobre Edith Stein e o magistério do Papa Francisco. Na quinta-feira, a pedagogia teológica em Edith Stein com a professora Clélia Perez, da PUC do Paraná. Na sexta-feira, o Eric Derrus, com educação e destinação sobrenatural da pessoa, Eric Derrus da França. E está para confirmar no sábado, Frei Javier Sanches, da Espanha, sobre a crise na educação católica e a formação da juventude. Então, está oficialmente divulgado, vocês estão recebendo esse comunicado em primeira mão, né? E vai ser muito bacana, eu espero que vocês possam acompanhar, né? Se não, ao vivo vai ter a oportunidade de conversa, de tirar dúvida, perguntas, tal, enfim, nesse mesmo esquema. E aí eu já anuncio a live da semana que vem, que vai ser sobre as bases teológicas de Edith Stein, né, com o padre Márcio Fernandes. Todos são convidados, mas aqui eu encerro e nós nos encontramos daqui a 3 minutos. Vou abrir uma outra live para a Cecília
só responder perguntas, tá bom? Ok, Valeu, estou aqui. muito obrigada. Até Obrigada a mais. todos. Se não puderem entrar, obrigada. Estamos lá.